Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o especial de 100 inscritos e mais uma vez muito obrigado. Então primeiramente antes de começar, vamos mudar esse mapa. Pronto, agora sim, vamos lá. Primeiro, como a Primeira Guerra começou. A Alemanha havia feito uma aliança entre o Império Russo e o Império Austro-Húngaro. Só que a Rússia não ia com a cara da Áustria-Hungria, então ela saiu da aliança. E no lugar entrou a Itália. E a França, em resposta a isso, fez uma aliança com a Rússia e o Reino Unido. Mesmo eles sendo inimigos, a Sérvia e o Império Austro-Húngaro não se gostavam muito. E muitos grupos terroristas a favor da Sérvia atacaram a Áustria-Hungria, que novamente, lembrando, era aliada da Alemanha, fazendo com que a Europa virasse uma panela de pipoca que estava prestes a estourar. E a merda aconteceu quando o herdeiro da Áustria foi dar um rolo na Bósnia para poder melhorar as relações. Porém, um grupo terrorista tentou assassiná-lo quando ele estava passando de carro, porém deu errado. E ele, o que faria, pensando que quase foi assassinado, foi embora. Óbvio que não. Ele continuou na cidade e então o carro dele quebrou na frente de um lugar que um membro do grupo terrorista estava. Ele deu um tiro nele e em sua mulher. Então a Áustria-Hungria ficou pistola, e achando que poderia o assassinato fosse a mando da Sérvia, a Áustria-Hungria mandou um grande ultimato para ela, que foi recusado. Então isso foi o fim da picada para a Áustria-Hungria, e ela declara guerra à Sérvia, dando início à guerra que foi uma das mais sangrentas da história, a Primeira Guerra Mundial. E então foi um efeito dominó. Rússia declarou guerra à Áustria, e por isso a Alemanha declara guerra à Rússia. Itália não entra na guerra, e a Alemanha declara guerra à França. Então a Alemanha bota seu plano em prática. A Alemanha invade Luxemburgo e então a Alemanha invade a Bélgica, e o Reino Unido entra na guerra, pois ele queria que a Bélgica fosse neutra. Depois de passar pela Bélgica, a Alemanha invade grande parte da França, mas eles tomam uma defensiva dos aliados e perdem alguns quilômetros de terra, e então, para que isso não aconteça novamente, a Alemanha faz as famosas trincheiras. Do outro lado, a Rússia ataca uma parte da Alemanha e da Áustria-Hungria, mas eles são derrotados e expulsos rapidamente. O Império Otomano se alia aos alemães depois da Rússia ter os declarado guerra. E tem algumas guerras aqui e ali. E logo a Áustria sofre uma invasão da Rússia e a Alemanha invade algumas terras da Rússia, mas volta alguns quilômetros. A Itália, que tinha uma aliança com os impérios centrais, entra na guerra, do lado dos aliados, mas não tem grandes avanços. Bulgária entra na guerra do lado da Alemanha e Sérvia é atacada por dois lados e perde. E Montenegro é dominado pelos impérios centrais. Romênia entra do lado dos aliados, mas em poucos meses perdem grandes territórios. E querendo ganhar apoio com um território que dominou da Rússia, a Alemanha cria a Polônia. Rússia tem sua revolução e sai da guerra, mas com a saída da Rússia entre os americanos, e com isso os impérios centrais começam a sofrer muitas baixas. E depois de muitas investidas dos britânicos, os otomanos perdem muito território e se rendem. Depois da Batalha de Vitória Veneto, os austro-húngaros perdem e se rendem, e enfim sua Alemanha continuava na guerra. Os soldados deixam de seguirem as ordens de seu governante, então ele renuncia e foi o fim dos impérios centrais. A Alemanha perde territórios, a Áustria-Hungria é dissolvida completamente, e o Império Otomano perde tudo isso aqui. E essa foi a Primeira Guerra Mundial.